Olá, vamos continuar nossos vídeos aqui do treinamento sobre como criar um blog na plataforma Start Digital. Nesse vídeo, nesse capítulo 6º, nós vamos aprender um pouquinho sobre como tratar imagens. Tratar imagem, eu acho que é das coisas mais difíceis para quem é leigo e para quem é iniciante. Quem não tem experiência com design gráfico, com tratamento de imagens, com o uso de ferramentas como Photoshop e outros editores de imagem, recorte da imagem, tamanho, resolução. Então, nós temos que aprender um pouquinho sobre imagem. Eu acho que o ideal é a gente colocar a imagem por volta de 800 por 600 pixels. Nessa proporção, 800 por 600, 640 por 480, 480 por 320, imagens com essa proporção. Então, 800 por 600 seria uma resolução, um tamanho em pixels de largura e altura que eu acho razoável para colocar no site. Vou fazer uma modificação nessa página principal nossa aqui para colocar duas colunas, em vez de uma coluna só com a imagem, vou pôr duas colunas e vou colocar essa imagem em meia coluna para a gente ver o que vai acontecer com ela. Então, vamos editar a página. A imagem grande está aqui, ó. Eu vou criar uma nova linha, adicionar uma nova linha através de isso aqui e vou escolher duas metades, duas colunas. Eu vou colocar um módulo aqui, que é um módulo de imagem, e vou colocar dentro dessa imagem a mesma imagem grande que estava lá na tela inicial nossa, tá? Então definir como imagem, salvar e sair, não vou mexer mais em nenhum detalhe, e vamos visualizar alterações. Como é que ficou agora a nossa página? Vocês vão ver que a imagem inicial que está lá, ainda não mexi nela, está aqui. E essa imagem que era de 900 e poucos pixels, ela se ajustou a meia coluna. Tá? Então vamos tentar mostrar mais uma vez o que é feito. Vou inserir aqui, vou adicionar uma nova linha e agora vamos colocar em 3 colunas. E vamos colocar nessa coluna aqui uma imagem, a mesma imagem grandona que está lá. Vocês verem como é que ela faz o ajuste automaticamente. Isso é essa versão nova do WordPress que nos permitiu isso. E o Div também nos dá muita facilidade porque ele vai mexendo. Então já tem uma imagem grande, uma imagem de 2 colunas, uma imagem 1/3 em 3 colunas. E vamos visualizar como é que ficou a nossa página agora com essa nova imagem. Então a imagem grande, uma coluna, a imagem em meia coluna, né, em 2 colunas, né, e a imagem em 3 colunas. Ela vai diminuindo normalmente. Vamos colocar no módulo do lado aqui no segunda coluna uma imagem e vamos colocar essa mesma imagem, que ela vai ser a nossa referência. Enviar uma imagem, a imagem grande. Eu vou ter agora, salvar e sair aqui, eu vou ter 2 imagens. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar 3 imagens. Então, imagem. Eu vou enviar a mesma imagem para lá, para a segunda coluna, salvar e sair, e vou repetir aqui, colocar mais uma imagem aqui, repetindo aquela mesma imagem, enviar uma imagem, a mesma imagem em 3 colunas, salvar e sair. Vamos visualizar como é que está a nossa página agora. Vocês vão ver que vai ter uma imagem só, uma coluna, 2 imagens, 2 colunas aqui, meia, né? E 3 imagens em 3 colunas. Só para brincar, vamos fazer mais uma aqui. Então, vamos editar essa página. Vamos adicionar uma nova linha. E agora em 4 colunas. Então, eu vou inserir a mesma coisa. O que eu posso fazer aqui? Olha que interessante essa condição. Como a imagem é a mesma da de cima, essas 2 janelinhas aqui, ó, ela duplica essa imagem. Então, eu vou pegar essa imagem e colocar aqui. Agora, eu posso duplicar aqui, arrastar essa imagem para cá. Duplico mais uma vez, arrasto para cá. Já que eu vou fazer as 4 imagens iguais, é bobagem eu ficar fazendo de novo aquele processo de inserir as imagens aqui. E agora eu vou visualizar as alterações. Eu agora vou ter uma coluna, uma imagem grande, 2 colunas, metade, 3 colunas e 4 colunas. Eu posso tratar a imagem dessa forma aqui. Então vamos fazer um negócio aqui. Vamos voltar para editar aqui, e eu quero colocar no lugar dessa imagem, eu não quero colocar uma imagem, eu quero colocar um show de slides. Então eu vou inserir um módulo aqui, vou
colocar um deslizante. Deslizante é um slider, tá? Tradução do slider do inglês para o português, os caras acharam como deslizante. Eu até chamaria de carrossel. Então vou adicionar um novo slide e vou mandar para lá uma imagem, enviar uma imagem. Então vou enviar essa imagem aqui, ok? Definir essa imagem. Padrão, tudo certinho. Salvar. Vou criar um novo slide e vou enviar uma outra imagem para lá para esse slide. Essa imagem aqui. Definir como plano de fundo. Não vou mexer mais nada, é salvar só. Salvar o módulo, né? E agora vamos visualizar as alterações. Sempre na aba ao lado, eu tenho uma primeira imagem de uma coluna. Na imagem onde eu tenho duas colunas, metade metade, na primeira eu pus um show de slides. Quando eu quiser fazer um show de slides e eu quero que as imagens tenham o mesmo tamanho dessa imagem à direita aqui, eu tenho que criar a imagem nesse tamanho. Então eu tenho que subir qual que é o tamanho da imagem aqui. Como eu tenho 1080 pixels, essa imagem deve estar com uns 540 pixels, um pouco menos porque tem um espaço entre as duas, né? Deve estar com uns 520 pixels por uma altura de talvez 100 e poucos. Então eu tenho que criar uma imagem desse tamanho para que ele não faça essa tentativa de ajustar a imagem proporcionalmente e perder em altura, tá? Como ela fez aqui, ok? Então tá vendo? Quanto maior a imagem, menor ela fica aqui, ó. Porque ele tem que pôr essa imagem, como ela não está na proporção exata da metade da coluna aqui, ela tem que colocar toda a imagem aqui dentro. Então ela encolheu a imagem para caber aqui, mas ela também encolheu a altura da imagem. A outra imagem, que é um pouco menor, ela já ficou um pouco mais alta do que a segunda. Então isso é ajuste. Eu não sei se posso chamar de erro do Div, mas ele tentou ajustar para ela ficar com a melhor visibilidade nesse espaço que ele tinha que reduzir o tamanho da imagem, ele reduziu proporcionalmente, então ele perdeu a altura. Reduz largura, reduz altura e ele não manteve a integridade da imagem. O que eu tenho que fazer para que as imagens fiquem com um tamanho ideal? Eu tenho que usar um software externo. Então, vamos procurar aqui. Eu tenho aqui um programa que reduz imagens em lotes. Quando eu for preparar as imagens para o nosso site, seria bom de criar uma pasta específica para aquelas imagens. Por exemplo, imagens do futebol da sexta-feira, ok? Então eu vou pegar todas as imagens que eu fiz na minha pelada lá de sexta-feira com meus amigos e vou colocar numa pasta. Como essas imagens foram tiradas com uma câmera digital ou com o meu smartphone, elas vão ficar muito grandes. Vocês viram que quando eu coloquei a primeira imagem lá, está com 2048 por 1100 e tantos. Então o que eu vou fazer? Vou usar o Photosizer. Esse Photosizer, o link dele vai estar aqui embaixo no vídeo. Vocês podem ver aí embaixo no vídeo, tem um link para vocês fazerem o download desse Photosizer. Ele é muito simples de usar. Depois de certo tempo fica fácil. Vamos então abrir. Photosizer é uma versão gratuita, então ele está perguntando se eu tenho um código de ativação. Eu não tenho, porque eu não comprei, então vamos continuar sem o código. Vai continuar com a opção gratuita. Bom, como é que funciona o Photosizer? O Photosizer é uma ferramenta para diminuir ou aumentar tamanho de imagens. Eu vou primeiro adicionar uma pasta. Vou pegar a pasta apresentação. Eu já sei que nessa pasta apresentação eu tenho imagens da nossa apresentação do Starter Digital e eu vou selecionar pastas. Vamos ver que vai encher aqui com as lâminas de apresentação da Starter, tá vendo? Que eu pus uma pasta inteira aqui. Então vamos agora mexer no tamanho da imagem. Qual o tamanho que eu quero? Eu posso fazer percentual, mas eu gosto de trabalhar com pixels. Então essas imagens de 1024 por 108 não, vamos passar, tá vendo? 800 por 400, vou passar para 640 por 360. Então ela já, como eu fiz proporcional, manter a proporção aqui, ó, tá marcado manter a proporção. Quando eu pus 640, ele já passou para 360 lá. OK? Feito isso, aqui eu não preciso mexer. Se eu quero imagem 640 360, eu vou deixá-la desse jeito. Eu posso fechar essa caixa. A outra caixa, as outras caixas não interessam muito, né?
mudar para sépia, negativo, tom de cinza, não vou mexer nisso aqui. Rotação, fazer rotação de 90 graus para sentido horário e sentido anti-horário, girar horizontalmente ou verticalmente, também não vou mexer nisso. Diversos aqui, alterar a qualidade. Por exemplo, você tem uma qualidade, manter a qualidade da imagem em 100%, então você pode marcar aqui, alterar a qualidade para 100%. Quando você aumenta a qualidade, ele aumenta o tamanho dela, da imagem, em bytes. Tá? Então, eu vou deixar em 80 mesmo, como estava. Ok? Não vou mexer na outra qualidade. E eu posso alterar os pontos por polegada. As imagens no computador são formadas por pontos, pixels. Precisão, a resolução dessa imagem, ela é feita por pontos por polegada, que é o dot per inch, né? Pontos por polegada. O ideal para impressão na gráfica é 300 pontos por polegada. Para o site é 96 ou 72. 96 fica com a resolução boa e o tamanho não aumenta muito. E aí, isso aqui não precisa mexer. E vamos falar sobre destino. Eu vou salvar na pasta. Qual pasta? Manter a original ou eu quero salvar numa nova pasta? Imagens novas. Ok? Estou criando a pasta imagem nova. Vou selecionar essa pasta. Imagens novas. Copiar as pastas de origem. Se eu quero copiar as imagens originais para essa pasta também. Não quero. Eu quero deixar nessa pasta só as imagens que foram reconfiguradas, tá? Redimensionadas. Formato de saída, eu vou manter o formato original. Se elas estão em JPEG, eu vou manter JPEG. Se estão em PNG, eu vou manter PNG e assim por diante. Nome do arquivo. Eu posso criar cópias, eu posso manter o mesmo nome que está lá, tá? Uma coisa legal aqui é o seguinte, eu vou fazer um nome personalizado. Esse você escolhe na hora, então o nome personalizado vai ser o seguinte: pelada, sexta, e vou colocar uma coisa muito interessante aí que é percentagem, o símbolo do percentual. E eu vou pôr NNN. Então eu vou pôr, na hora que for criada a nova imagem, vai ser lá pelada, sexta, 001, 002, 003, 004. Quantas imagens eu tiver? Se eu tiver 40 imagens, vai ser de 001 a 040, ok? Então eu gosto de fazer isso aí, porque fica bem explícito. São as fotos da pelada de sexta-feira, então pelada, sexta, e eu estou sequenciando as imagens com 1, 2, 3, 4, 5 até a última. E agora iniciar. Iniciar. É bem rápido, bem prático, bem tranquilo. Vou fechar, remover tudo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aquela pasta nova aqui, só para a gente ver como é que é o tamanho delas lá. Vou adicionar aquela pasta nova que eu criei, né? Imagens novas, que é a pasta que eu selecionei. Então vou selecionar, que eu usei para coisa. Olha o tamanho delas aqui, ó, 640 x 360. Lembra que o tamanho estava 800 por alguma coisa, 400 e pouco? Então ele já passou todas elas para 640. E olha o nome das imagens. Olha lá, a imagem está lá. Olha o nome dela. Imagens novas, pelada sexta 001, pelada sexta 002, pelada sexta 003 e assim por diante. Então, esse software PhotoSize, ele pegou uma pasta inteira com imagens grandes e transformou essa imagem para um tamanho que eu escolhi. Feito isso, essas imagens imagens novas aqui que eu vou usar no meu site. Então, vamos voltar lá no nosso site e vamos subir uma imagem dessas novas para cá, tá? Então vamos lá. Eu vou editar essa página, já está aqui ó, do lado. Eu vou colocar mais uma imagem. Então vou lá, adicionar uma linha. Vou adicionar essa imagem, uma coluna só. Vou colocar aqui um texto, que é uma outra forma de eu colocar imagens no site. E eu vou subir uma imagem, adicionar a imagem de mídia, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coisa nova aqui agora. Eu vou criar uma galeria, não vou enviar uma imagem, eu vou criar uma galeria de imagens. E eu vou enviar arquivos para essa galeria. Selecionar arquivos, aquela nossa pasta imagens novas, e eu vou selecionar todas essas imagens daqui. Vou subir todas elas para o nosso site. Seleciona a primeira, Shift seleciona a última, todas estão selecionadas, eu vou abrir. Vai subir uma por uma para o nosso servidor. Tá? Estou subindo aí várias imagens de uma vez. Assim que todas as imagens foram carregadas no servidor,
elas vão aparecer marcadas aqui e eu vou criar uma nova galeria. Vocês lembram que quando eu fui adicionar a mídia, eu cliquei primeiro em criar galeria, subi as imagens que eu queria, estão todas marcadas aqui, todas as imagens que eu quero estão aqui embaixo marcadas e aqui em cima também, e eu vou criar uma nova galeria. E ele vai me perguntar agora o seguinte: o que eu quero que faça quando uma pessoa clicar sobre uma das imagens? Eu quero que ele não faça nada, não vá para lugar nenhum. Eu quero essas imagens colocadas de 3 em 3 colunas, ok? Ordem aleatória não, quero que mantenha a ordem que eu coloquei aqui, e eu vou colocar miniaturas e vou inserir a galeria no nosso blog. Então aqui que ele fez, ele pôs um shortcode. Shortcode é um código que o WordPress usa para fazer alguma função específica. Então essa função aí, shortcode, é para fazer uma galeria. Como eu disse que eu não queria link para nenhum lugar, ele está aqui. E quais os IDs, as identificações numéricas de cada imagem. Toda vez que eu subo uma imagem para o arquivo de mídia aqui do nosso blog, ela ganha um número. Então tá lá, 118, 119, 120, 121 até 138. Eu vou salvar e sair. E vamos agora visualizar as alterações que eu fiz. Então eu já tenho uma imagem de uma coluna grande lá, né? A imagem de uma coluna, a imagem de duas colunas, que eu pus aqui um slider no primeiro, né? No outro eu pus só uma imagem, 3 colunas, 4 colunas, e agora de 3 em 3 todas as nossas imagens. Tá vendo? 3 em 3 todas as nossas imagens que foram lá recortadas, que eu busquei na cor. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar a primeira imagem e clicar no maisinho aqui. O que aconteceu? Eu tenho uma apresentação feita com um show de slides. Eu vou passando cada imagem aqui, a nossa apresentação está sendo mostrada aqui, ó, de forma legal. É claro que nós não vamos fazer isso com a apresentação do Starter, porque Gmail nos pediu que não vamos usar as imagens em nosso site, nós vamos fazer link para a apresentação. Então, só usando as imagens da apresentação como o exemplo. Mas a gente não deve fazer isso, porque se o pessoal da Starter, Gmail, o Éder, Emerick, a equipe do Éder, resolver alterar algum desses slides, nós ficamos com um slide, uma apresentação de slides da Starter errada. Eu vou passando aqui cada uma das imagens que eu coloquei no meu show de slides. Ok? Então é uma técnica legal para a gente apresentar, principalmente quem trabalha com artesanato ou quem trabalha com, sei lá, sapatos. Então vai uma série de modelos de sapato. Qualquer galeria de imagem que você queira fazer, é muito interessante colocar uma galeria, como eu fiz aqui, em vez de inserir imagem por imagem. Facilita demais o trabalho para subir as imagens. Ok? Bom, nós temos aqui no nosso painel de administração esse Responsive Lightbox. Responsive Lightbox é um plugin colocado pelo pessoal da Starter para a gente fazer galerias. Mas esse plugin aqui vai ser foco de um vídeo específico para ela, tá? Porque senão complica demais a apresentação. Ok? Então eu vou fazer um vídeo explicando tintim por tintim a configuração dessa ferramenta Responsive Lightbox. Uma outra ferramenta que eu uso para tratar imagens, que é o PointNet. PointNet é um software de tratamento de imagem, seria parecido com o Photoshop, mas é muito mais simples, com muito menos recursos também, tá? É mesmo a gente fazer uma alteração numa imagem. Se eu quiser escrever um texto na imagem, eu posso usá-lo. Então vamos lá. Aí, essa é a cara da janela principal dele. Eu vou inserir aqui uma imagem e abrir. Vou pegar duas. Essas duas aqui. E vou abrir. Ok, as duas imagens são imagens grandes. Eu posso saber o tamanho da imagem mexendo aqui, ó, imagem, redimensionar. Ele vai mostrar, essa imagem tem 2048 pixels de largura por 1152 pixels de altura. Se eu quiser alterar essa imagem para 800, eu vou fazer o que? 800, ela vai por 450 lá, por causa da proporção, que está mantendo a proporção, também manter taxa de proporção. Se eu não fizer isso, eu posso pôr o tamanho que quiser, mas ele vai ficar com a imagem torta, porque eu tenho que tomar cuidado com a proporção. Ok, e vou fazer isso aqui, ó.
ele vai redimensionar, me deu a imagem com, vamos lá de novo, imagem, redimensionar, ela está agora com 800 por 450, ok? Suponha que eu queira colocar essa imagem numa outra proporção, queira colocar essa imagem em 800 por 600. Talvez eu perca alguma coisa, mas eu posso fazer uma coisa legal aqui. Vamos fazer um Ctrl Z, que aí eu volto a imagem ao tamanho que ela era. E agora eu quero fazer uma imagem que vai caber em 800 por 600. Aqui eu tenho arquivo, novo, você já viu que tem um Ctrl N aqui do lado, os atalhos estão todos aí. Tá? Então, novo. E eu vou falar que eu quero 800 por 600. Tá? Ok. Eu vou fazer isso aqui. Ficou a imagem em branco aqui. Eu vou clicar nessa imagem aqui. Tem uma ferramenta de seleção. Tá vendo? Seleção. E eu vou fazer o seguinte. Editar. Copiar. Tá? Ctrl C, Ctrl V. É o nosso famoso Ctrl C e Ctrl V. Então, copiar. Vou para a janela da imagem que eu quero com 800, 600 e vou fazer o Ctrl V. Bom, ele está dizendo o seguinte, ó. Você quer expandir essa tela aqui de 800 por 600 para o tamanho da outra imagem? Não, claro que não. Eu estou querendo fazer uma tela, uma imagem menor. Então, vou manter o tamanho da tela atual. Vocês vão perceber que a imagem veio muito grande para cá e eu posso, se eu não quiser alterar, eu posso pegar parte dela. Por exemplo, uma longa viagem começa com um passo. Mas, de qualquer forma, nós precisamos mexer no tamanho da imagem de forma proporcional, até que ela chegue no tamanho que eu quero. Shift, tá? Aperta o Shift e arrasta com o botão esquerdo do mouse, ele vai diminuindo a imagem até que ela chegue num tamanho que caiba nessa posição aí. É claro que para caber aqui, eu vou perder parte da imagem, eu não vou conseguir pôr a imagem toda em 800 por 600, porque se eu continuar abaixando aqui pela largura ficar igual, ela vai perder na altura e vai ficar menor, tá vendo? Quando eu conseguir colocá-la aqui dentro, como essa medida não é proporcional, eu perdi. Mas então o que eu tenho que fazer? Vou perder parte da imagem, não importa. Talvez não importe. Claro que se importar, eu não posso fazer uma alteração desse porte aí, né? Então, eu quero ajustar a imagem de tal forma que ela caiba em 800 por 600. E aí eu posso fazer o que? Arquivo, salvar como. Antes de salvar, eu tenho que definir que eu quero ela como JPEG, ok? Eu uso PNG quando a imagem tiver muita área colorida chapada. Se eu tenho imagem, é bobagem colocar em PNG que ela vai ficar mais difícil de ser mostrada, vai ser mais pesada. Então, imagem de foto tem muita diferença de cor, tá? Muito detalhe, salva em JPEG. Imagem que tenha cores chapadas, como essa imagem da Start aqui, que está aqui, ó. Ela aqui podia ser salva como PNG, que eu vou ter um ganho, porque ela tem muita área com a mesma cor chapadas. Ou então, se eu tenho parte da imagem transparente, eu tenho fundo transparente na imagem, aí não tem jeito, não pode ser JPEG. Se eu puser JPEG e ela tiver fundo transparente, ela passa o fundo transparente para branco, e eu perdi a transparência. Então, nós vamos salvar em JPEG porque é uma imagem, é foto. Ok? JPEG. E vou dar um nome. Então, vou pôr aqui Starter. Starter. Nova. Salvar. Ok. Salvar. Quando eu estou com a imagem selecionada, se eu fizer delete, o que acontece? Sai a imagem toda, fica um fundo transparente para eu colocar alguma coisa que eu quiser aqui, mas eu quero voltar ao que estava lá, ok? Então, eu quero tirar essa seleção, também tem uma seleção aqui do lado, o que eu faço? Clico aqui nessa segunda imagem aqui, na segunda seleção aqui, e clico fora em qualquer lugar. Bom, vocês viram que eu tenho imagem aí de 800 por 600. Vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Próximo vídeo nós continuamos. Até lá.